Olá pessoal, bem-vindos, todos tenham um bom sábado. Chegamos a um novo momento, um momento agora SOS. A partir de hoje, essas lives, além de estarem à disposição da IGTV, nós ainda vamos colocar no YouTube, no meu canal Pablo Patron. Nós vamos ter num podcast futuramente todos esses dois com o nome de SOS. O que é SOS? Saúde, opinião e, claro, um pouquinho de sarcasmo. Nosso assunto de hoje é sobre Olimpíadas e ginástica artística. Ginástica artística, que é um dos esportes com maior visibilidade na época de Jogos Olímpicos. Nós temos sempre o exemplo na ponta da língua da Nadia Comaneci, atualmente a Simone Biles pelos Estados Unidos, mas nós temos nos últimos anos tido um aprimoramento da ginástica no Brasil, a partir de uma série de medidas que foram adotadas e que a gente vai ter essa oportunidade agora para conversar. E com isso eu quero chamar uma pessoa que é também responsável por este processo de melhora da nossa ginástica artística. Ele já está aqui conosco. Aguardar ele entrar. E ele está entre nós. Professor, amigo, magnífico treinador, Leonardo Finco. Muito boa tarde, meu velho. Bom te ter num sábado de tarde, primeiramente em casa, né? Que é difícil de tu estar em casa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento na ginástica com todos vocês aí. Obrigado por fazer parte do meu dia a dia, do meu trabalho. A gente teve a oportunidade de, por um pequeno tempo, trabalhar juntos, mas um prazer enorme assim, te conhecer e poder estar dividindo aí os conhecimentos, as dúvidas e todo o nosso trabalho. Momento Faustão, antes de mais nada, né? Que é aquele momento de jogar confete. Já que o Finco comentou, nós tivemos sim a oportunidade de trabalhar juntos durante um período curto, não por minha causa, não por causa do Finco, tenho certeza, né? Mas me impressionou, eu já sabendo da fama, de quem era, da onde vinha o Finco, eu imaginava uma pessoa que ali estaria e que poderia sentar-se nos louros da fama. Vi uma pessoa extremamente comprometida, uma pessoa que mostrou para mim o porquê que chegou aonde está hoje. Mas para que eu possa dizer isso e as pessoas entenderem, Finco, aquele breve histórico teu, eu tive assistindo a tua live esses dias do Grêmio Náutico União em julho do ano passado. Uhum. Tá? Então eu te peço assim, um breve histórico teu, primeiramente como atleta, como é que tu parou na ginástica e depois dentro da ginástica. Com certeza. Vamos lá. O meu histórico como atleta ele é muito fácil de falar porque ele é curto, ele não é de sucesso, ele é breve. Eu nasci no interior, Caxias do Sul, vim para Porto Alegre com 12 anos de idade. Eu praticava judô em Caxias do Sul, não conhecia ginástica. Quando vim para Porto Alegre, junto com a minha família, fui procurar um esporte para praticar. Me indicaram o SET. Fui até o SET, conheci as modalidades que lá existiam. E a primeira que me foi apresentada foi a ginástica e me encantou. Me encantou direto, assim. Já me inscrevi no dia que fui. Tive o azar eu fui numa sexta-feira, no fim de semana quebro o braço andando de skate, aí tive que esperar mais 30 dias para poder voltar e entrei nas escolinhas esportivas do SET, fiz uns 20 dias de treino, aí fui convidado para entrar nas turminhas de iniciação, para voltados aí para a parte competitiva. E desde aí me encantei, me apaixonei e nunca mais consegui largar a ginástica. De resultados como atleta, eu fui só até nível nacional, campeonatos brasileiros, foi o máximo. Eu comecei tarde para uma modalidade que é bastante precoce, com 12 anos. Com 18, eu encerrei as minhas atividades como atleta e já estava na faculdade, então voltei toda a minha formação já para aquilo que eu queria, que era ser treinador de ginástica, e dali por diante seguir em frente.
Como treinador, aí eu tenho mais tempo, uma longa vida, quase a minha vida inteira. Eu tenho 26 anos de seleção adulta, seleção brasileira, tenho mais uns 3 anos de seleção infantil e juvenil, foi por onde eu ingressei nas categorias de base primeiro. E já 35 anos daí de trabalho na modalidade realmente, né? Eu comecei na Sojipa como professor das escolinhas, aí eu fui para o Grêmio Náutico União depois, dali eu fui crescendo, eu comecei com escolinhas, depois treinamento de base com as categorias mirim, pré-infantil, infantil, juvenil, e hoje eu trabalho com a equipe principal do Grêmio Náutico União, mas volto o meu trabalho para o rendimento, né, para o trabalho competitivo e atendo as categorias juvenil e adulto. Na seleção, eu participei de várias formas, como treinador, depois como coordenador técnico da confederação, depois coordenador de seleções, depois a última função que eu terminei o ano passado, eu pedi para sair de responsável, eu terminei como gerente das seleções masculinas e femininas. Aí agora eu participo como um dos treinadores quando existe atividades que tem algum atleta envolvido. Ainda tem o Luiz hoje que está diretamente no grupo dos 10 que estão se preparando aí para os eventos de nível internacional e olímpico. E sigo na preparação no Grêmio Náutico União todos os dias trabalhando na formação e desenvolvimento para o alto rendimento. Já fiquei cansado só com essa quantidade de coisas. E eu sei que não é tudo, né? Além de 2 troféus que tu tem em casa, aliás, um acho que está em Portugal, né? Já está aqui de volta. Já está aí de volta? Já. E a minha futura colega, Fernandinha. Se forma esse ano? Sim, a Fernanda, minha filha, se forma no meio do ano agora, graças a Deus. Também, não sei se bom ou ruim, mas eu fico orgulhoso, é claro, na educação física, que é a minha área, que eu me apaixonei, acabou interferindo, influenciando provavelmente, né? E meu filho, que faz engenharia, mas é do esporte também, é nadador, e está aí na luta por uma vaga olímpica também no Águas Abertas, que é a especialidade dele dentro da natação. Que maravilha. A Fernanda acabou de entrar, inclusive, para responder aqui. Beijo, minha futura colega. Bom te ver aí. Meu velho, tu comentaste uma situação que ela já começa como uma pergunta, que é o quê? Nós trabalhamos com um esporte onde as meninas e os meninos muito precocemente são submetidos a situações de força talvez maior do que o normal, de uma infância conhecidamente normal, né, vamos dizer assim. Sim. E aí eu te pergunto, o que se espera? Aí eu tô perguntando a um treinador, mas também estou perguntando a um pai, né? O que eu posso esperar do ponto de vista hormonal, psicológico e físico de uma exposição dessas crianças, tanto naquela situação mais elementar que as escolinhas, quanto já de um alto rendimento? E se isso de uma certa forma tem um controle, tanto por parte dos clubes quanto a seleção, eu acredito que sim, até para quem vai chegar, mas principalmente parte dos clubes. Com certeza. Bom, primeiro é importante, na tua pergunta já tem um fator que é muito legal a gente destacar desde o início. A ginástica artística é um esporte como qualquer outro. E, portanto, ele é dividido, eu divido em 3 grandes grupos, né? Ginástica como esporte, lazer, como atividade física, prazerosa, recreativa. Esse é a ginástica iniciante, né, de acesso a todos, não importa a idade, um esporte para aquele que gosta de praticar um esporte e ponto. Depois a gente chama um período que é o período formativo para aqueles que vislumbram chegar um dia no esporte de rendimento. Então esse é o esporte, é o meio termo, onde a gente observa na criança algumas condições que nos propiciam transformá-la no futuro em atleta de rendimento. E a parte de desenvolvimento, onde a gente já selecionou, de comum acordo, vai prepará-lo para a parte competitiva, de resultados. Então,
O que isso quer dizer? Em cada uma das situações, eu vou encarar as coisas de uma forma diferente, com a preocupação em ambas, sempre de todas, com a parte psicológica, com a parte física, parte social, que hoje em dia é muito importante também, e desenvolver. Bom, o que eu quero dizer com isso? Primeiro que, como qualquer esporte, esses fatores são os que eu entendo que são os mais importantes, inclusive mais importantes que os resultados de medalha, ou de troféus, ou de posições dentro de um ranqueamento. E sim os benefícios, em primeiro lugar, para a saúde, então, vendo por um olhar da medicina, da saúde, primeiro isso, praticar esporte, esporte saudável, esporte visando o movimento, através dele, a nossa parte da educação física é o desenvolvimento motor adequado. E aí eu quero fazer um parênteses da importância da ginástica e da precocidade da ginástica, que essa parte motora, quando a gente estuda, a gente entende o quão importante é a gente desenvolver a parte motora com a devida precocidade. Porque tem fatores motores que, se eu esperar a criança se desenvolver naturalmente, eu não vou conseguir mais adiante. Então, isso é um dos principais argumentos de que a gente gosta de começar a trabalhar com crianças precocemente, para desenvolver a sua potencialidade motora ao máximo. Né? Com relação à parte psicológica, aí a gente vai atender a N fatores. A gente vai controlar a agressividade, a gente vai controlar a ansiedade, muitas vezes a depressão. E isso não é uma característica somente da ginástica artística, é uma característica que o esporte traz consigo. Né? E tão importante quanto tudo isso que eu venho falando, mas a parte social, né? De convívio com outros, de enfrentar desafios, enfrentar obstáculos, o acerto e o erro, né? O ter que se superar. Então, todas essas características estão diretamente envolvidas com o esporte, mas que com a ginástica a gente consegue trabalhar muito. Eu só tenho um parêntese a fazer, que dentro da ginástica artística, a parte cardiovascular ela ainda é deficiente. A única parte que eu vejo da nossa área, educação física, que ela não atende 100%. O restante, a parte de desenvolvimento de força, habilidade, agilidade, velocidade, coordenação, é muito ampla e ela vai atender com muita qualidade. E a parte, se a gente quiser fazer um treinamento, uma preparação extremamente completa para a criança, seja qualquer um dos níveis, escolar, de recreação ou competitivo, a gente coloca algum fator aeróbico para daí, paralelamente, fazer um trabalho completo e desenvolver a parte cardiovascular também. Lembra que essa parte que tu acabou de comentar sobre os benefícios da prática da ginástica na precocidade, na infância, a gente vai voltar depois, porque eu acho que a gente precisa trabalhar uma coisinha melhor depois, inclusive, da questão de o mundo que nós vivemos hoje, né? Para deixar isso bem redundantemente claro. Mas uma pergunta que para muitas pessoas parece bobagem, né? Por que a preferência na ginástica inicialmente por pessoas de baixa estatura? As pessoas ficam meio na dúvida do porquê. A gente sabe na faculdade, mas é interessante comentar isso para o pessoal. Não, é super bom poder falar sobre isso, né? E isso é um karma que a própria ginástica carrega, a ginástica competitiva. Então só deixa eu então complementar, porque eu já sei onde tu vai chegar, eu acredito, tá? Então, é a história do ovo e da galinha. Quem é que chega primeiro nessa verdade? A ginástica deixa as pessoas baixinhas? As pessoas baixinhas procuram a ginástica? Ou tem um pouco dos dois, vamos dizer assim? Então, agora eu acho que eu te dou todo o espectro para tu brincares e viajar aí. Vamos lá. Primeiro que a ginástica, como eu falei, ela é dividida em vários tipos de ginástica, vários objetivos dentro da ginástica, e a ginástica como esporte, ela é para todos. Não importa se é baixinho, gordo, magro, novo, velho. Ela, como esporte, ela está preparada para trabalhar com qualquer perfil, né? Não importa se está magrinho, gordinho. Agora,
Se a gente vai ter um olhar para o rendimento, para o desenvolvimento e depois para os altos resultados, aí o biotipo começa a ter interferência direta. Aí o que se faz? Normalmente, nos processos de seleção, a gente procura o que as outras modalidades não procuram, que é o pequeno. Né? Sei lá, 90% das modalidades procuram o biotipo alto, grande, forte. Nós procuramos os pequenos. Por quê? Porque a parte de coordenação motora, os pequenos, a gente consegue desenvolver com mais facilidade. Mas também não é só isso. Ah, eu sou pequenininho, eu vou conseguir fazer tudo. Não, tem outros aspectos. Se eu for buscar alguém para preparar para o futuro ser um atleta de rendimento, eu vou buscar agilidade, coordenação, coragem, força, outros princípios que vão nos ajudar a desenvolver. Aí o que acontece? Normalmente, quem assiste ginástica vai ver esse tipo de biotipo, ginastas pequenos, habilidosos, fortes. Aí, a ginástica deixou eles assim. Não, a ginástica pode deixar mais forte, deixar mais ágil, deixar mais coordenativo, mas deixar maior ou menor, a gente, infelizmente, não consegue fazer isso. Né? E a lógica, eu brinco com algumas pessoas que nos procuram, eu sempre digo, olha, se fosse essa lógica, eu colocaria a minha filha Fernanda no basquete, ela ia ser uma menina altíssima. Né? E não é essa lógica, não é o basquete que deixa o atleta alto, a ginástica que deixa o atleta baixo, o vôlei que deixa o atleta alto. Não. O que a gente faz é que os processos de seleção para os atletas de rendimento, eles buscam o facilitador para o trabalho. Né? Então, eu vou buscar um atleta para o basquete, eu, preferencialmente, eu vou buscar os atletas altos visando o alto rendimento no basquete. E na ginástica se dá o contrário. Os baixinhos e fortes são os primeiros nos processos seletivos a serem, pelo menos, olhados e depois trabalhados para ver se chegam ao alto rendimento. Né? E outra coisa, a literatura nos comprova que para uma criança não atingir o seu desenvolvimento da estatura, falando de estatura, né, o alto e o baixo, só existiria uma forma de eu ter uma carga de treinamento tão absurda e colocar aquelas epífises que estão em crescimento, uma sobrecarga tamanha de causar grandes lesões e aí prejudicar o crescimento ósseo dessa criança e ela não se desenvolver. Só que isso não é assim, até porque ninguém vai lá torturar a criança. Mesmo que seja para o treinamento, desenvolvimento ou alto rendimento, a gente vai respeitar sempre os princípios biológicos e os períodos que a gente pode colocar carga ou não em cada criança. Então, posso afirmar para vocês que não é a ginástica que deixa baixinho. Nós procuramos os baixinhos. Nós tivemos uma dúvida aqui diretamente de Houston, tá, no Texas, colocando justamente isso. Se, no caso, realmente é um mito de que a ginástica desenvolveria os músculos a ponto de inibir, inclusive, o crescimento ósseo total? Nossa, essa qualidade de... Primeiro que quanto mais jovem, mais difícil, uma das coisas mais difíceis de se desenvolver é força, né? Desenvolve, claro que desenvolve. Um bom trabalho eu vou desenvolver, mas eu não vou ter um ganho. Tanto é, por exemplo, na ginástica masculina, isso voltado para o alto rendimento, eu vou levar no mínimo 8 anos para formar um ginasta, desde a formação básica até o alto rendimento. No mínimo 8 anos. Por quê? Porque eu preciso esperar ele maturar, passar pela adolescência para mim poder desenvolver ele, dar carga e, naturalmente, ele está com a questão hormonal, ele está apto a receber essas cargas e esse treinamento. Não adianta eu querer fazer antes. O feminino, todo mundo diz, mas o feminino é mais precoce. Sim, o feminino é mais precoce porque elas maturam antes. Então, a parte coordenativa, eles tentam acelerar todo o trabalho possível da parte coordenativa, aí elas chegam na adolescência, elas têm uma mudança corporal muito grande nas meninas da ginástica feminina, eles readequam o trabalho a esse novo tipo de corpo, refazem o trabalho de força, de preparação, e aí vão trabalhar as técnicas necessárias para o desenvolvimento. Mas conseguir fazer um trabalho de força que impeça
o crescimento é praticamente impossível, né? Se eu colocasse ela dentro de um laboratório ou numa academia de musculação, mas ninguém é maluco para fazer esse tipo de coisa e não teria porquê, né? Eu sempre digo uma coisa, quando eu tenho oportunidade, que o treinador, quando vai para o desenvolvimento e para o alto rendimento, ele tem uma coisa, eu tenho que buscar assim, o máximo de rendimento possível, mas se eu passo do limite, ou eu vou perder o atleta ou vou machucar o atleta. Então, nenhum é bom. Né? Claro que a gente vai tentar chegar no alto rendimento o mais próximo dos limites possíveis. Mas ninguém quer estourar o atleta, porque tu leva, como nem eu falei, leva 8 anos para preparar um ginasta. Quem que vai querer machucar um atleta ou colocá-lo em risco? E hoje em dia, tem outro fator ainda, que a gente tem uma longevidade no esporte de rendimento muito maior que anteriormente. Né? Então, hoje eu preparo um ginasta para chegar na categoria adulta e durar anos, e não como era antigamente, ficar 3, 4 anos e se aposentava. Né? Hoje a gente tem condições, até porque hoje alguns são atletas profissionais, vivem do esporte de rendimento, então eles têm a condição de se manter, inclusive, praticando o esporte, se assim desejam, né? E rendem para isso também. É o caso, a Nádia, me corrija se eu estiver enganado, a Nádia foi com entre 14 e 16 anos em 76, isso? E hoje nós temos o fenômeno que é a Simone está com 28, isso? É, isso. Então, isso há 20 anos atrás, isso era impossível de imaginar. E a gente tem aqui no Brasil o caso da própria Daniele, que ficou... Que segue treinando, a Jade. Né? Tem uma ginasta que compete ainda no alto rendimento, que ela competiu pela Rússia, competiu pelo Azerbaijão, competiu pela Alemanha, ela tem 42 anos hoje e segue uma especialista de salto, campeã mundial de salto, campeã olímpica. Quer dizer, é possível. Não é provável com tanta idade, né? São poucos, mas hoje é possível chegar muito além, não tem essa necessidade de parar tão precocemente. Além das estratégias de treinamento que com toda certeza evoluíram, nós também temos equipamentos de ginástica muito melhores hoje. A qualidade do solo de ginástica, inclusive, é uma coisa absurda para quem não conhece, em termos de melhorar, aprimorar tanto o gesto motor quanto minimizar o impacto articular. Né? Com certeza, os equipamentos melhoraram, vem melhorando, e essa é uma tendência, né? Até porque a ginástica ela tem um dificultador para quem trabalha com competição, que as regras elas vão sendo adaptadas de 4 em 4 anos e sempre para mais difícil. Então, a tecnologia se faz super necessária para mim transformar um ginasta que faz duplo mortal em triplo mortal, né? Pegando extremos. Né? Então, para poder ter esse avanço, eu tenho que crescer em todos os sentidos, né? Conseguir fazer um trabalho a longo prazo e já pensando em exercícios novos lá para o futuro. É um grande desafio sempre para o treinador e para o ginasta. Isso tem que estar constantemente mudando. Eu não posso, o que eu fiz hoje, amanhã já não serve mais. Eu tenho que constantemente estar fazendo mais coisas. Hilson volta a fazer perguntas, tá? Hilson, não temos problema. Show de bola. Cara, eu ia te fazer a pergunta antes, aliás, agora em seguida, perdão, sobre a questão dos Jogos Olímpicos. Primeiramente, se o COB está trabalhando com um plano B, caso os Jogos tenham de ser novamente adiados. Mas a pergunta que não quer calar, e realmente, qual é o impacto desse adiamento dos Jogos do ponto de vista, principalmente, de um ciclo de preparação de 4 anos? Como é que isso é feito? Para quem não conhece muito de preparação física, quer dizer, então, como é que funciona aquela coisa de sobe, daqui a pouco estabiliza, desce, só que tu tem um ponto que tu tem que estar no alto, no platô, e esse platô foi totalmente quebrado. Como é que faz? Não, esse como é que eu vou dizer? É um problema que não tem solução. Né? Um atleta que se preparou para chegar na Olimpíada de Tóquio, para ali dar o seu resultado, a mudança de um ano já muda completamente a estratégia de preparação desse atleta.
Então, tem que tudo ser mudado. E principalmente para os atletas mais velhos, que talvez fossem fazer de Tóquio a sua última Olimpíada, isso é pior ainda, né? Porque ele tem que postergar todo esse trabalho, essa fase final, porque não tem como, eu vou me preparar para daqui 6 meses. Essa preparação vem de longos anos para esse resultado, para aquele que quer dar resultado em Tóquio. Então, esse 1 ano, ele muda completamente a possibilidade de poder estar ou não dentro de um pódio olímpico, né? Então, eu vejo como extremamente prejudicial qualquer mudança de data. Isso, claro, a gente está falando do evento máximo, que é os Jogos Olímpicos, né? Mas para aquelas pessoas e para aquele atleta que trabalha pro rendimento, qualquer mudança de data de meses já é significativa. Imagina de 1 ano. E agora vamos extrapolar ainda, caso não exista a Olimpíada de Tóquio, aí muitos atletas, isso não é só o problema da ginástica, vão perder a sua oportunidade de ter os seus melhores resultados da sua carreira, infelizmente. Eu acho que isso é um prejuízo enorme para o esporte como um todo, né? E assim, é muito triste para esses que deram uma vida inteira se dedicando a uma Olimpíada e correu o risco de poder não apresentar o seu trabalho, o seu produto final lá, né? Porque aquele momento é de entrega de um trabalho, né? O trabalho em si já foi feito. Então, é muito difícil, muito complexo. Eu acredito que, eu vou falar pela ginástica, agora eu não sei os demais esportes, mas a ginástica trabalha com um grupo um pouquinho maior de atletas e caso aconteça da Olimpíada de Tóquio não acontecer, existe um número de atletas já sendo preparados para Paris, realmente, né? Que já vinham sendo preparados e só vão ter que aí tirar esse foco Tóquio e botar o foco daí lá para frente para Paris, que não é muito para frente também, né? Que a gente já estaria esse ano de preparação. Claro, 4 anos para um atleta de alto rendimento vai passar voando, né? E eu vou até além, eu acho que seria muito bom se, por exemplo, a Confederação Brasileira de Ginástica definisse, no caso que eu trabalho, que é a ginástica masculina, existe um grupo de 10 ginastas trabalhando hoje, pré-selecionados, mas só vão 4 para Tóquio. Então, seria até legal que se definisse logo, quanto antes possível, eu sei que é difícil, mas quem vai a Tóquio e os demais já começar a se preparar realmente para Paris, né? Porque é uma situação atípica essa, em que tudo isso também tem um prejuízo, que é o prejuízo da questão emocional também, né? Os atletas já estavam preparados para o ano passado, aí vem a pandemia, derruba tudo isso. Durante a pandemia a gente fica, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. E a gente trabalha com um plano esportivo. E esse plano, ele é um plano de carga de trabalho. E essa carga eu tenho que dosar bem. Se eu dosar errado, trabalho posto fora, né? Então, isso é muito difícil, eu dosar um trabalho sem ter realmente, vai ser no período tal, vai existir mesmo ou não vai. É claro que nenhum desses atletas e profissionais é amador o suficiente de ficar esperando tudo estar perfeito para trabalhar. Não, vão trabalhando com a ideia dos jogos acontecerem na data que está prevista agora, o 23 de julho, né? Julho. Então, o que não pode é ficar parado, mas que é difícil e é prejudicial, com certeza. E eu digo até um pouquinho mais, a gente vai ter surpresas provavelmente nos pódios, né, da ginástica, pelo menos, porque não vai ser tão simples assim conseguir resultados. Vão ter muitos favoritos, talvez, que não possam chegar no seu máximo em função desse ano que se postergou a realização dos jogos mesmo. Eu não sei se tu conseguiu acompanhar aí, o Bruno, nosso ex-colega lá do badminton, também entrou para colocar justamente essa situação
da dificuldade de ter que adiar mais um ano do ciclo de preparação. E também tem uma coisa que tu comenta, que a gente fala sempre em ciclo de treino, ciclo de preparação, a gente sempre pensa do ponto de vista apenas e tão somente físico. Agora, aquele atleta que está esperando os jogos lá em junho, julho do ano passado, ele descobre que ele vai ter que adiar o seu plano por um ano, nós já temos uma carga de ansiedade, um estresse psicológico violento, a sua preparação física ela já fica aquém, então ele fica mais ansioso ainda. Quer dizer, então, em termos de jogos, para quem talvez não lide com alto rendimento, talvez isso passe uma ideia de, pô, é bobagem, é frescura, mas é aquele 0,1, não é nem 1%, aquele 0,1 muitas vezes que define se o cara vai para o pódio ou se o cara volta para casa. E passa aqui no Brasil aquela impressão, o cara foi quarto, puta, ele foi horrível, ele foi mal. Não é? Não, essa colocação é perfeita e é extremamente complexo, né? O que define um pódio olímpico são detalhes, né? Então, a atenção nesse nível é a qualquer detalhe que pode colocar e tirar numa classificação extremamente longa. Na ginástica, a menor despontuação é 0,1 ponto, né? 1/10 que a gente chama. A gente estudando as finais olímpicas, às vezes esse 1/10, que é o menor ponto possível, existe na nota do primeiro classificado até o oitavo, que é o que vai para as finais. Todos estão nessa faixa de 1/10. Quer dizer, um detalhe mínimo de um micropasso ou uma flexão de joelho num momento que não possa acontecer qualquer coisa, acabou o sonho olímpico dessa, né, o sonho de uma medalha, não que o sonho olímpico ele vai além de uma medalha, óbvio, né? Então, esse tipo de interferência da pandemia e tudo vão fazer muita diferença nesse tipo de detalhe, sim. Infelizmente, vão acontecer. E, claro, quem conseguir se manter preparado, ou melhorar a sua preparação, melhor vai ser, né? Nesse período, quem souber colocar isso. E os jovens têm uma oportunidade ainda um pouco além, porque tiveram mais um ano. O atleta novo, né? E o atleta já experiente, mais antigo, para ele é mais difícil ainda, porque ele já está num patamar extremamente elevado, e mantendo o patamar elevado, às vezes é mais difícil do que daqueles que vêm subindo e chegar lá. Eu sempre digo, o caso do Arthur Zanetti, né? Um atleta extremamente experiente, vitorioso, campeão de tudo que possa ser. Para ele é extremamente complexo tudo isso, ter que enfrentar todo esse mais um ano de preparação, sendo que ele já foi a 2 Olimpíadas, já tem 2 medalhas olímpicas, quer dizer, fora as outras, né? Estou só pegando um caso assim, né? Então, os atletas mais novos, eles têm que usar isso como oportunidade. E os atletas antigos conseguir segurar a onda aí e trabalhar mais um ano muito fortemente para garantir a sua ida e lá o seu resultado da melhor forma possível. Primeiramente, vamos agradecer aqui a presença do Arthur Nori, que entrou para fazer... Opa! Campeão mundial. Grande campeão. Abração, Nori. Ficou uma situação muito complicada em época de jogos, mas principalmente em esporte de competição, que é a questão de doping. Então, pergunto, para que se usa hoje o doping? Para que se utiliza de substâncias proibidas na ginástica? Qual é o principal argumento? É recuperação de lesões? É a questão do aumento da produção de força? Para que seria? Olha, é extremamente complicado. A gente discute muito internamente isso, assim, né? Na verdade, a minha resposta é: doping não nos serve para nada, não nos serve, né? Bom, aí que tipo de doping aparece? Na ginástica masculina, 2 tipos normalmente. Um é o hormônio, né, que aí é para força, e o outro, às vezes, é algum tipo de diurético, e aí a gente não sabe se está querendo mascarar alguma coisa ou é o diurético para perder peso e com isso ganhar força ou alguma coisa. É bastante raro na ginástica, bastante raro.
Na ginástica feminina, aí sim, a questão de peso é complicada, né? Eles têm um controle muito forte, porque o aumento do peso é perigoso e para a ginástica, além de ser perigoso, ele complica, né, toda a performance em si, estética e técnica dos movimentos. Então, existe um rigor bastante grande no controle de peso e aí, por tal, aparece também o problema muito grande de diurético. Já teve doping documental, daí questão de passaporte, aí idade, né, porque a FIG restringiu a 16 anos para competição de idade adulta do feminino a partir de 16, antes era mais precoce, e aí alguns países tentavam burlar isso, colocando atletas jovens com passaporte de idades maiores. Nossa. Bom, mas trazendo para a nossa realidade de Brasil, a gente tem o Comitê Olímpico, a Confederação Brasileira de Ginástica, feito um trabalho extremamente forte de educação para que não haja necessidade nem o atleta recorra ao doping como algum auxílio, né? Então, eles estão extremamente informados, eu acho que a informação é o principal, né? E orientados. Eles não devem, não podem tomar nenhum tipo de medicação, suplemento, sem que isso seja comunicado às autoridades, aos treinadores, aos médicos, aos fisioterapeutas, né, que são os responsáveis também por todo o trabalho. A gente sabe que hoje em dia a questão do doping ela é diretamente vinculada ao atleta, ao quem está dopado, mas a gente não quer isso nem na imagem do nosso trabalho, nem que os nossos atletas procurem essa forma desleal de trabalhar no esporte, né? As questões, aí só para complementar, tu perguntou lesões. Lesões a gente usa o que é necessário, até porque se numa recuperação de lesão for necessário usar alguma medicação proibida, existem os recursos, a gente apresenta os exames, apresenta as medicações, submete ao Comitê Olímpico Internacional e eles podem aprovar, utilizar. E até hormônio isso é possível. Até a utilização de hormônio, se alguém não tem uma produção natural, é possível. Então, a medicação, se for real para uma situação necessária, vai ser autorizada. Então, não há necessidade de ter que recorrer a usar qualquer substância proibida, né? E a gente não recomenda, não quer. Isso, além de tudo, além de não ser correto, estraga muito o brilho, né, do esporte e do que a gente quer. A gente não é a qualquer custo que a gente quer conquistar um trabalho, uma medalha, um resultado. Com certeza. Meu velho, outra situação que é também muito vista, muito comentada na ginástica é a questão do treinamento ou da relação treinador-atleta. Pouco antes de eu ligar aqui, a gente começar esse bate-papo, eu estou olhando as notícias e eu não sei nem se tu teve a oportunidade. Está aqui aberto para mim no site do Globo Esporte. Relatório independente aponta abusos cometidos pela Federação Suíça de Ginástica. Em suma, entrevistaram 291 atletas ativas e já aposentadas, e aquela coisa que boa parte das pessoas já tem isso com preconceito à ginástica. Colocaram como abuso, colocaram como assédio moral, colocaram como tratadas de forma escandalosamente preconceituosa. Uhum. Então, vamos sair agora desse contexto mundial e vamos aqui para o Brasil, e acho que o teu caso ele é muito bom por já ter te visto trabalhando com escolinhas e tu tem toda essa questão do alto rendimento. Como é que faz? E é possível fazer essa chave onde eu consigo ter uma forma de lidar mais professor de educação física, professor quase de escola, se é que tu me entende, e daqui a pouco eu viro aquela chave e eu começo a exigir do meu atleta, porque a gente sabe que os níveis de exigência são completamente diferentes, tu já deixou isso claro, mas isso é finco e o resto dos treinadores, isso é fácil de trabalhar?
A gente não corre o risco de daqui a pouco eu tô xingando um menino que está recém aprendendo a fazer cambalhota, imaginando que eu tô orientando aquela menina que está fazendo a trave para ser campeã do mundo. Bom, isso é uma linha muito tênue do que a gente está comentando agora, né? E muito real e muito presente. Vamos lá, vamos situar as coisas. Primeiro, na ginástica brasileira, já chegou ao conhecimento de algumas pessoas da confederação casos, né? Assim como praticamente na ginástica mundial. Com as repercussões do escândalo que teve na Federação Americana de Ginástica, de abuso, isso ligou um alerta no mundo inteiro e não diferente no Brasil também. O que tem sido feito? Primeiro, mais uma vez, assim como no doping, a primeira questão importante é de informação e educação. E aí a educação é um todo, né? A educação do atleta, a educação dos treinadores. E cada vez mais a sociedade cobra das pessoas, e nós não somos diferentes da sociedade como um todo, nós treinadores, eu estou citando, temos que ter novas atenções nas nossas formas de trabalhar e de operar. O que acontece dentro do esporte é exatamente um reflexo do que acontece na sociedade como um todo. Então, não é diferente. Agora, claro, os casos, quando repercutem dentro do esporte, eles aparecem muito mais. Até porque isso se refere a pessoas, atletas famosos. Então, isso tem uma repercussão maior. E aqui eu não estou querendo de forma alguma dizer que não tem que ser assim, não. Tudo que é errado tem que ser combatido e sempre. Agora, vamos lá. Sim, a forma de atuar, quando eu vou trabalhar visando uma escola, ensinar a ginástica, trabalhar com ginástica por lazer, por esporte, eu vou ter um tipo de condução e de cobrança do meu aluno, do meu atleta, seja o que for. Quando eu passo para o trabalho de desenvolvimento, eu como profissional, vou ter que ter uma cobrança maior. Agora, o que é importante nisso? É que isso seja muito bem esclarecido, não só com a criança, mas com a família, de como isso é feito. E com muita transparência, que a família possa ir lá e observar com que aquilo que se combinou esteja realmente sendo feito. E que tenha o respeito mútuo entre o atleta, o treinador. Agora, não quer dizer cobrança que isso vai ser prejudicial à criança. Eu vou cobrar mais de um atleta em desenvolvimento porque eu tenho uma perspectiva de trabalho diferente para ele. Então, eu vou cobrar mais, eu vou levar este ginasta a movimentos com um grau de risco maior, inclusive para a saúde dele. Então, eu tenho que ter uma cobrança para que ele não faça de forma equivocada e se coloque em risco. Agora, cobrar não quer dizer passar dos limites ou desrespeitar de jeito nenhum. Cobrança no sentido de seriedade no trabalho, de compromisso com o planejado, com o prescrito para o treinamento, para ver o real desenvolvimento. Isso não tem como se abrir mão disso. Por isso que eu digo que é importante ter muito claro isso com a criança e com a família, para que depois eu diga, não, mas é isso, estava abusando, meu filho estava cobrando mais do meu filho. Não. Se eu não faltar com o respeito, né? Então, isso tem que estar muito esclarecido. E, mais uma vez, transparente, que o ginásio esteja aberto para que eles possam acompanhar e ver o que está sendo feito. Mas nunca tirar do componente treinamento e desenvolvimento ou aperfeiçoamento a cobrança. A cobrança é feita na escola, na família, em qualquer lugar, né? Tem que haver disciplina para haver desenvolvimento, mas é uma disciplina para o trabalho, não é uma disciplina militar do nada, porque eu quero disciplinar, ou cobrar, ou bater, ou... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver de cobrança de trabalho, de seriedade, uma cobrança que, a meu ver, aí eu
estou aberto para críticas. A mesma cobrança que eu tenho em casa com meu filho, eu tenho com o meu ginasta. Né? Precisa ir para a escola, precisa chegar no horário, precisa ter disciplina, respeito, educação, assiduidade. Tudo isso que é necessário para um bom desenvolvimento de qualquer atividade. E o esporte não é diferente disso. Mas, mais uma vez, para encerrar esse tema, com respeito, com seriedade e recíproco, né? Eu vou respeitar o meu atleta porque eu quero. E eu digo para os meus atletas, para complementar aquilo que tu me perguntou, professor, treinador, eu sou um treinador neste momento, eu estou te treinando, mas eu não abro mão da minha função e da minha formação, que é professor. Eu estou aqui para te ensinar ginástica, te treinar ginástica, mas eu não abro mão de ser o teu professor. E o professor não é só para aquela atividade, sou um professor para a tua vida. Eu quero poder colaborar e fazer com que tu cresça na tua vida como um todo, porque um dia eles vão parar, um dia eles vão para outras atividades. E eu tenho o maior orgulho de ver alguns ex-atletas meus super bem de vida, bem, e saber que alguma influência, alguma contribuição para a vida adulta deles foi adquirida com o trabalho, com o esporte ou com a minha interferência como professor deles de ginástica e no fundo de vida também. E tô rindo porque eu tô me lembrando de algum episódio, a Fernanda acabou de bater palmas aqui, de algum episódio lá no set em que eu vi o pai treinador filho mostrando o seu lado exigente. Acho que deu certo, né? Pelos meninos que tu tem, eu acho que deu certo. Então, vamos tentar pelo menos tirar um pouco essa ideia de que disciplina é igual a ditadura. Ter um pouquinho de disciplina não tem nada a ver com ditadura, né? Não, mas não vamos entrar nisso, até porque senão daqui a pouco as pessoas podem achar que é situação política e não é por aí. Não, de forma alguma. Finco, uma situação também que tu comentaste, eu preciso primeiro te dar um exemplo que quando eu fui pensar na ginástica como um assunto, me veio à cabeça um episódio acho que do início ou final do ano passado, agora, final do ano passado, né? Em que eu estava num local com a minha esposa e estávamos assistindo uma moça que não devia ter muito mais nem muito menos que o que eu tenho de idade, tentando ensinar uma criança a dar estrelinha ou fazer uma estrelinha num campo aberto. Uhum. Naquele momento, nós quase presenciamos uma videocassetada dela, visivelmente sem menor noção do gesto motor, ela quase deu um pontapé no marido, namorado, sei lá, e aí a criança saiu reproduzindo algo muito parecido. Tá? Este é um ponto. Agora, o segundo ponto. Nós tivemos um incremento, as pessoas se apegam muito ao futebol, mas quem bem ou mal trouxe os holofotes da vinda de treinadores estrangeiros, primeiramente o Brasil, foi a ginástica a partir do Oleg Ostapenko. Espero que eu não tenha errado, inclusive, a pronúncia do Ostapenko. Tá? Mas com a chegada do Oleg, novos treinadores foram aparecendo. Não vou te chamar de novo treinador, mas tu começou também a ganhar mais destaque, o teu trabalho evoluiu, tudo mais, até pela tua própria formação e de outras pessoas. A ginástica teve um outro resultado, tudo mais. Te pergunto, essas duas situações, elas em algum momento casam? Porque o que me angustia muitas vezes, eu enxergo uma geração cada vez menos pratica fundamentos de ginástica, uma geração onde os pais têm muito medo de trabalhar questões elementares como cambalhota, estrelinha, movimentos de equilíbrio, com medo de que a criança se machuque. E isso aí acaba por retirar as pessoas da ginástica, porque estão enxergando aquele padrão de exigência absurdo e aqueles exercícios que machucam. Essas duas situações, elas casam ou elas, vamos dizer assim, se divorciam? Vamos lá. Vamos por partes, então, nesse sentido. Bom, primeiro que a ginástica, como movimento, eu entendo que ela deva estar presente muito na formação inicial. O ideal dos ideais, a meu ver, seria que a gente pudesse oportunizar a ginástica artística na escola. Na escola, lá nos primeiros anos, lá
na primeira série, segunda série, que toda criança tivesse a oportunidade de praticar ginástica. Nos países, Rússia, China, isso é muito, muito comum. E por que isso? Porque a ginástica vai dar uma qualidade motora que mais adiante eles vão poder optar por outras modalidades, caso a criança prefira outras modalidades, com uma qualidade motora grande, o que vai facilitar os processos de desenvolvimento das habilidades aí específicas para os outros esportes. Então, eles usam como uma educação física de base a ginástica. Isso é o que eu preconizo que deveria acontecer no Brasil também. Não acontece. Isso é um fator. Outro fator é o seguinte: cada vez mais a gente observa que as crianças estão perdendo absurdamente, e aí vai uma crítica minha muito dura, qualidade de movimento. E o que eu quero dizer com isso? Alguns anos atrás, eu ia participar de um processo de seleção para a descoberta de novos meninos para as equipes de base. Os meninos chegavam lá, eles subiam numa corda, eles se suspendiam, conseguiam ficar suspensos, corriam, saltavam. E isso já os diferenciava uns dos outros. Hoje em dia, além de diminuir a quantidade de crianças que procuram um esporte, seja qual for, no meu caso a ginástica, e crianças que têm um pouco de vivência motora, muito mais. Eles chegam... Tem crianças que, infelizmente, chegam com um padrão que eles não sabem correr. Mal é mal caminhar. Não tem lateralidade, força de apreensão zero, equilíbrio zero. Então, não é culpa da criança de forma alguma, às vezes nem da própria família, mas o tipo de sociedade, o tipo de vida que a sociedade está levando hoje, ou eu coloco o meu filho para fazer uma atividade esportiva, ou eu vou colocar a infância dele em risco. Porque na rua a gente não brinca mais. Eu brinquei na rua, provavelmente tu conseguiu brincar, tu é bem mais novo, mas talvez tu conseguiu ainda brincar. Nem tanto, mestre, nem tanto. Só que hoje em dia não tem mais. São raras as crianças que brincam na rua. Então, aonde que eu vou fazer isso? Eu vou ter que buscar um local para fazer, porque não é mais só um problema esportivo, é um problema de saúde social, de um país. Porque a criança hoje que não faz esporte, e a gente viu alguns fatores que são importantes fora os físicos, né? os comportamentais, os sociais, dificilmente essa criança talvez vai virar um adulto com problemas, ou no mínimo um adulto obeso, que ele, a sua família, a sociedade vão ter custos sociais com esse problema, né? Então, é urgente a gente começar a ter um olhar para a educação física escolar que seja, ou de incentivo para que as pessoas façam precocemente esporte. E hoje a gente tem uma competição extremamente desigual com o jogo eletrônico. O jogo eletrônico é o maior vilão nosso, o maior concorrente. Não é a família não quer levar, ou alguns não podem pagar para fazer ginástica no clube. Mas o jogo eletrônico, ele traz algumas coisas que são muito fáceis e que para a vida esportiva não estão presentes. Eu não chego lá para o treino e dou um Ctrl, Del, não sei o quê, e recomeço do zero. Quando eu estou cansado, ou quando eu não estou bem, né? A vida real não é assim. A vida real é diferente. Quando eu estou cansado, eu tenho que ou descansar, ou tenho que persistir, ou tenho no esporte, né? No esporte que não é o virtual. E no virtual eles podem tudo. Eles podem ser o melhor dos melhores do mundo. Eles podem ser tudo. E no esporte, no dia a dia, isso não está presente desta forma. E isso hoje concorre diretamente com uma criança
do esporte. É mais fácil o quê? Eu ter que ir lá ralar, saltar, correr, pular, ou eu pegar o joguinho ali e ficar jogando, sabe? Eu não quero dizer com isso, eu não estou aqui dizendo que o jogo não é bom, que não sei o quê, que a tecnologia. Não, só que, cuidado, pais, principalmente de crianças jovens, o esporte é fundamental. E eu não estou puxando para a ginástica artística. Eu acho que ginástica artística para criança em idade inicial, ela é fundamental. Mas é importante que faça esporte, ou que faça movimento. Né? Se puder ir brincar na pracinha, que seja brincar na pracinha. O que não dá é para ficar em casa sentado jogando e comendo. Porque isso alguma hora vai pagar uma conta cara. Todo mundo, né? E isso tem um reflexo no esporte hoje muito grande. Então, diminuiu a procura de crianças que querem fazer esporte e a qualidade motora daqueles que chegam já está, às vezes, extremamente comprometida. Então, eu, como professor de educação física, hoje, quando vou ensinar, quando recebo uma criança, eu tenho que recomeçar quase do zero. Eles têm que reaprender a correr, lateralidades, a saltar, a pular uma corda. Pular uma corda é uma coisa que parece extremamente simples, né? Mecanicamente falando. Mas tem criança que não pula corda, criança que não tem a oportunidade de andar de bicicleta, criança que não tem aonde se pendurar. Ah, em casa quebra, no condomínio não pode, na rua é perigoso. Então, por favor, procurem um local para fazer atividade física. Ou o seu filho, a sua criança vão pagar uma conta grande no futuro. Aí é mais difícil. Uma situação de perspectiva. Primeiro, eu não posso deixar de dizer, o meu irmão está assistindo, a pessoa de Houston era praticamente a família, tá? Mas está mandando aqui cumprimentos, admiração por um esporte de tamanha dedicação num país que nem o nosso. Acho que isso aí já deve ter ouvido bastante, né? Mas fica registrado aqui pro meu irmão essa. Cara, uma coisa que tu comentou, que aí também acho que é uma situação interessante para a gente ver perspectiva, quando tu comentou sobre Rússia, sobre China, num momento em que o país está totalmente politizado, polarizado, já provavelmente algumas cabeças pode vir a ideia de, não, mas aí é esquerda, aí é comunismo, aí é isso, é aquilo. Eu tive a oportunidade de um colega nosso, não sei se por nome tu conhece, o Ricardo Rambo. O Ricardo morou 15 anos na União Soviética, não foi nem na Rússia, né? Ele pegou o finalzinho da União Soviética, pegou SEI e pegou agora a Rússia. E ele comentou que, conversando com a filha do Vergochansky, para quem não sabe, o Vergochansky foi um dos papas de treinamento para nós aqui da educação física, né? E ele comentando uma situação muito simples sobre isso que tu comentou da prática. Primeiro que treinamento funcional, que é uma coisa que a gente vende aqui no país como algo revolucionário, não tem na Rússia. O treinamento funcional é uma prática corriqueira para eles dentro da educação física, inclusive escolar. Uhum. Então, os materiais são colocados ali e todo mundo sabe praticar. Mas o mais importante é o estímulo ao esporte, pelo menos aí eu posso falar com propriedade, pelo que me foi dito. União Soviética, Rússia, o esporte era extremamente incentivado, quase que obrigado. Por quê? Porque o governo tinha uma noção que o seu sistema de saúde era precário. Então ele capacitava cada vez mais aquele indivíduo para ter uma vida plena, para minimizar o impacto no governo. Quer dizer, então quando tu fala das crianças buscarem o esporte para não engordar, para não gerar problema, vai tudo ao encontro dessa perspectiva. Vamos tentar minimizar este problema. Meu mestre, para terminar, até porque se pudesse eu ficava 2, 3 horas, tem muito assunto aqui contigo. Neste momento, a gente passou por praticamente um ano e meio trabalhando junto, não me lembro, não foi 6 meses não, que eu fui dar uma lembrada aqui, mas né, entre a tua chegada ou não, nós tivemos um projeto que eu queria que ficasse registrado aqui, que as pessoas não sabem, que a gente tinha uma ideia de as pessoas que entrassem no Centro Estadual de Treinamento Esportivo do Estado, as pessoas têm total liberdade para entrar e a partir dos 11 anos elas já tinham escolinhas esportivas de
futsal, desculpa, handball, basquete, badminton, o que quer que seja. Só que a ideia é que nós tínhamos cada vez mais pessoas mais novas que iriam entrar e nós tínhamos um plano, que eu não sei se tu te lembra disso, ficou brecado por função da eleição. A ideia de dos 6 aos 8 anos, toda criança que entrasse no 7, ela passaria por ginástica e passaria por atletismo. Dos 8 aos 10 anos, ela passaria por um treinamento multidisciplinar e lutas, porque aí nós teríamos todos os aspectos físicos da criança contemplados, nós teríamos uma infância mais feliz e plena e um cidadão futuramente muito melhor, tanto psicologicamente quanto fisicamente formado também. Eu pergunto agora para ti, professor, treinador, pai, né? Te dou agora o poder de definir os rumos dessa geração agora. Como é que a gente consegue corrigir essa situação? O que a confederação poderia fazer? Eu te juro que eu cheguei a sonhar com a ideia de que a confederação poderia fazer projetos de formação nas escolas de estado para que as pessoas novamente se lembrassem do que é uma cambalhota, do que é uma estrelinha. E, obviamente, a partir disso aí, nós vamos descobrir futuras Daianes, futuros Mosias, futuros Arthur Noris, Zanetti, mas caso não descobríssemos, pelo menos nós teríamos crianças mais saudáveis. Mas essa é a minha visão, queria ouvir a tua, por favor. Não, é perfeito. Como eu disse, o mundo ideal seria das crianças terem acesso à ginástica na sua primeira infância. Isso que tu acabou de me dizer, eu tenho o prazer de te falar que já existe. O Comitê Olímpico Brasileiro, preocupado através do... Aí, agora fui dizer, faltou a palavra. Do setor de educação do COB, desenvolveu, é gerenciado pela Soraya Carvalho, que foi ginasta. Beijo, Soraya, Instituto Olímpico Brasileiro. Então, lá existe um caderno esportivo justamente para preencher uma lacuna que ficou. Discutindo internamente, a gente chegou a esse problema. Como atingir as escolas lá? Como que esse professor pode se capacitar? A gente sabe que a formação na ginástica na universidade, ela não é muito boa. Ela é pequena, não que seja ruim, mas é um curto espaço de tempo que eles se preparam para isso. Então, existe um caderno, hoje a pessoa se inscreve, gratuito, online, um curso inteiro para quem quer desenvolver. E outra coisa, porque muita gente diz assim, não posso trabalhar ginástica porque eu não tenho material. Esse trabalho foi elaborado com materiais alternativos, né? Uma cadeira, uma classe, né? Na pracinha, se tem alguma coisa para suspender, ali tem algumas alternativas. Então, para aqueles profissionais que estão interessados, é só buscar lá no Comitê Olímpico Brasileiro, no site mesmo, vai direcionar, e tem como a pessoa se capacitar para isso. E se fizer o curso, ainda ganha o certificado de que fez e pode usar esse material dentro da sua realidade. Em escola, em clube que não tenha atividade de ginástica propriamente dita, pessoas que queiram trabalhar com criança pequena, como mais um subsídio, não que tem que ser a aula de ginástica só, mas tirar daquele material subsídios para poder preparar. Então, isso já existe. Agora, claro que isso não vai preencher a lacuna inteira, né? Eu acho que o que a gente tem que continuar lutando é para que dentro do sistema de educação do nosso país, a educação física esteja um pouquinho melhor respaldada para que as crianças tenham acesso a isso realmente, uma educação física melhor, locais melhor para desenvolver as atividades. E, mais uma vez, não estou reclamando só da ginástica, para qualquer atividade, né? Alguns mínimos materiais que os profissionais possam ter acesso e trabalhar, porque, com certeza, aquilo que tu falou, no mínimo, isso vai ser um benefício da saúde pública, no mínimo. Mas eu acredito que ele vai ter uma interferência muito mais ampla do que só a saúde pública. A educação,
né, a seriedade, o compromisso. Eu acho que tem outros fatores que o esporte em geral sabe muito bem colaborar na educação de qualquer criança, adolescente e até adultos, né, que a gente sabe. Todos têm que praticar esporte, todos. Mestre, estamos chegando ao final aqui. Eu só tenho que agradecer primeiro a Claudinha Garcia, que colocou aqui sobre a importância da ginástica e fez um apontamento que me lembra uma angústia, né? Acabei de ler aqui. Países desenvolvidos, não por coincidência, têm uma carga de educação física um pouquinho maior que a nossa. Acredito que a gente deva refletir e não estou dizendo com isso como educador físico que nós tenhamos que ter mais horas de educação física em detrimento ao português, matemática, mas eu acho que a gente precisa, de repente, pensar que o corpo também é um instrumento a ser pensado na educação, não é somente a mente. Né? Até porque a mente vai ser trabalhada junto com o corpo. Eles não se dissociam, né? É papo para outra hora, né? Meu mestre, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade, por guardar um pouquinho do teu sábado. Eu sei que é muito difícil de tu parar em casa, de não estar em treinamento, tá? Mas obrigado mesmo. Daria espaço para mais umas 2, 3 lives ainda. E boa sorte, se não nos falarmos, boa sorte aí nos jogos, que os rapazes e as meninas tragam bastante resultado para nós. Estamos na torcida. Muito obrigado pelo convite. Espero ter colaborado um pouquinho. Agradeço as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir aqui. E eu estou à disposição sempre, né? Se qualquer coisa, procurem o Pablo ou a mim diretamente para qualquer dúvida, para qualquer discussão. Estou aberto, não sou dono de verdade nenhuma. O que eu passei hoje é um pouco da minha experiência de vida, de coisas que eu acredito também através desse tempo que eu trabalhei e trabalho na ginástica. E estou aberto aí, Pablo. Meu muito obrigado. Força aí no trabalho junto e estou à disposição sempre. Valeu demais, mestre. Obrigado a todos que estiveram conosco. Né? Até o próximo Momento SOS. Valeu. Um grande abraço a todos. Bom fim de semana. Valeu, bom fim de. Falou.